Nós vamos falar de novo daquela frase do Lula lá que se o produto tá caro é só não comprar e coisa e tal. Não é uma frase absurda, a gente já explicou isso no vídeo de ontem, que não faz sentido nenhum. Em última análise, o Lula tá botando a culpa da inflação no povo, né? Ah, as coisas estão caras, você continua comprando, é por isso que continua tendo inflação e coisa e tal. E nem é novidade essa técnica, tá? A gente vai mostrar aqui um vídeo da época dos militares ainda, 1977, eles falando a mesma coisa. O povo fica comprando esse negócio. Lembra, a culpa da inflação é sempre do governo. É o governo imprimindo dinheiro que causa a inflação. É só o governo gastar menos que a inflação acaba. Então não tem culpa do comerciante, a culpa não é do comerciante, a culpa não é do povo que está consumindo, a culpa é exclusivamente do governo. Mas é justamente por isso que os governos de esquerda, como os militares no golpe militar de 64 e o governo Lula, esse pessoal de esquerda fica falando que não, que a culpa é do povo que fica comprando, que a culpa é do comerciante que faz não sei o que lá. O Alberto Fernandes na Argentina falou a mesma lorota, né? O fato é que essa frase do Lula ficou tão feia, mas tão feia, que até o pessoal que apoia o governo, até a Rede Globo e coisa e tal, o pessoal tá metendo o pau no Lula, né? E a conclusão final da turma é que a comunicação do governo acabou. Não adiantou, o Sidônio não conseguiu resolver o problema, continua o Lula com um problema enorme de comunicação. E quem tá surfando nessa história é o Nicolas Ferreira. A gente vai falar aqui, essa notícia foi sugerida por Fraldão Cheio do Lula Perdido no Maine, onde o Peter está, não tem cabeleireiro, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Lula saiu com esse vídeo ontem, já falei sobre esse vídeo, não vou repetir aqui, não tem porquê, mas basicamente falando que a culpa da inflação é dos brasileiros, que continuam comprando mesmo que está caro, né? Não porque tem que comprar, mas tem que procurar, se está caro você não compra, você procura um lugar mais barato e coisa e tal. Isso é uma idiotice, como eu falei no vídeo, porque todo mundo já faz isso, ninguém compra coisa que está cara. O problema é que tudo subiu ao mesmo tempo, né? Então não tem alternativa, não é como se um comerciante quisesse subir o preço mais do que os outros e aí a pessoa continua comprando ali. Não, se está mais caro no supermercado A, o pessoal vai comprar no supermercado B. A questão é que está mais caro em tudo quanto é lugar, e está mais caro em tudo quanto é lugar, por quê? Porque a inflação, o governo imprimiu dinheiro, o governo jogou dinheiro no mercado com os gastos absurdos do Lula para pagar a cambada de cupincha que o Lula botou no governo, e daí sobe em tudo quanto é lugar o preço, né? Essa questão da impressão do dinheiro, de inflar a base monetária, causar inflação, isso é bem conhecido em economia, qualquer economista sabe disso, não tem nenhuma novidade nisso daí, a gente já explicou a lógica por trás disso, né? O dinheiro em si, ele não tem valor em si, ele vale como uma representação de um valor de um produto ou serviço que está fornecido no mercado. Quando o governo imprime um monte de dinheiro e coloca no mercado, as coisas que tem no mercado para vender não aumentam. Continua tendo as mesmas coisas para vender no mundo, né? Os serviços e produtos que tem para vender continuam sendo os mesmos. Então agora você tem mais dinheiro para a mesma quantidade de produtos. O dinheiro passa a valer menos, né? O dinheiro ele vale como representação dos produtos e serviços que tem para vender no mercado. Então é isso que acontece sempre, 100% das vezes. Aqui, olha só, olha esse vídeo aqui, de 1977, falando, 1977, da época dos militares. Eu falo para vocês, o milico brasileiro é de centro-esquerda. Tem a mesma visão idiota do Lula sobre economia que tem o Lula, né? Os milicos tinham a mesma visão idiota do Lula. O Delfim Neto elogia o Lula até hoje, fala que o Lula não tá certo, que o Manteiga fez tudo certinho, e o Delfim Neto era considerado o gênio dos milicos lá na Revolução de 64, né? Ou seja, esquece esse troço de militar só faz merda. Corrigindo, militar serve para o que serve os militares, que é, no caso de uma invasão do Brasil, defender o Brasil, para isso eles servem. Agora, para conduzir o país, não, pelo amor de Deus, olha só esse vídeo da época. Isso aqui foi vídeo institucional que passou na época. Todo mundo reclama do preço do arroz, do tomate, do feijão. Mas todo mundo continua comprando e vendendo. E o custo de vida continua subindo. Ninguém faz nada. Todo mundo continua comprando e vendendo como se nada acontecesse. Entendam de uma vez por todas. O custo de vida é culpa de todos nós. Culpa de quem compra, culpa de quem vende. Você tem que fazer alguma coisa. Comece a pechinchar. A culpa não é do idiota do presidente que está imprimindo dinheiro, não. A culpa é sua. Você que tem que pechinchar aí, que não pode comprar. É a mesma lógica do Lula, bicho. É a mesma lógica idiota. Não, a culpa é do presidente, é do idiota que está no governo imprimindo dinheiro.
Comece a dar valor a cada centavo do seu dinheiro. Procure o mais barato. Discuta o preço. Compre somente o que você precisa. Se todo mundo acreditar que esta é a única solução, aqueles que vendem caro vão acabar acreditando também. E o brasileiro vai vencer a inflação. A partir de hoje, compre só o que o seu dinheiro pode pagar. Olha que coisa mais idiota, cara. Isso é coisa de gente semi-cerebrada. Isso foi uma propaganda que passou na televisão, cara. Os milicos botaram essa propaganda na televisão em 77. Então, é o que eu falo pra você, não tem história não. A culpa é do governo que imprime dinheiro. Por que que a inflação, que começou na época dos milicos e depois piorou muito na época do Sarney, do Collor e coisa e tal, por que que teve esse troço? Justamente porque o governo gastava mais do que arrecadava, justamente fazia os déficits, igual o Lula está fazendo agora. Como que o governo conseguiu parar com isso em 94? Conseguiu com o Plano Real, que justamente aumentou impostos e diminuiu os gastos do governo de forma a equilibrar as coisas, né? Foi o equilíbrio fiscal, não teve outra coisa não, foi só isso que resolveu o problema. Todo mundo sabe, governo que gasta demais causa inflação, tem que gastar menos, tem que cortar gasto do governo. O governo do Fernando Henrique Cardoso, na verdade foi do Itamar que começou o Plano Real, né? E depois do Fernando Henrique Cardoso privatizou um monte de coisa, vendeu a Telebrás, vendeu um monte de coisa, para justamente diminuir o custo do governo e aí o governo imprimir menos dinheiro, né? E resolveu. A inflação caiu de 80% por mês para agora esses 0, alguma coisa por cento ao mês que a gente tem hoje, né? Enfim, é uma idiotice que os militares falaram na época que o Lula está falando agora. E é o que eu estou falando para vocês, o Lula está jogando o Brasil não é 20 anos para trás, não, está jogando 40 anos para trás. A gente está indo para o início da era Sarney agora. A era Sarney foi uma desgraça, meu amigo. Sarney veio com uns planos malucos, plano Bresser, plano Cruzado, plano Verão, não sei o que lá. Cada plano desse, supostamente para acabar com a inflação, nenhum desses planos tinha o objetivo de fazer o governo gastar menos. Era tudo plano mirabolante para fazer não sei o que lá, não sei o que lá. Enquanto o governo não gastou menos, esses planos não resolveram, só causaram mais inflação, só aumentaram mais a inflação, só resolveu quando o governo cortou coisas, parou, passou a gastar menos, né? Enfim, quem está tirando onda nesse comercial do Lula é o Nicolas. O Nicolas fez um videozinho aqui muito engraçado do Lula, né? Falando aqui, contando primeiro a parte do Lula, que se você desconfia que tal produto está caro, você não compra, né? E aí o Nicolas complementou aqui, ó. Você não compra. Se a água está cara, é só não tomar banho. Se você está com fome, é só não comer. Se a conta de luz está cara, é só não ligar. Se a gasolina está cara, é só não andar de carro. Se a passagem está cara, é só ficar em casa. Se o presidente está ruim, é só tirar. Manda muito bem o Nicolas, né? Pô, muito bom, Nicolas, muito legal isso. Depois ela mandou aqui, ó. Bom dia, se não estiver tendo um bom dia, é só não acordar, pô. Já virou meme a frase do Lula aqui, ó. O governo tá caro, vamos trocar? Gastos com viagem disparam no governo Lula e atingem o maior valor em 10 anos. É exatamente isso que eu falo. O governo Lula gastando como se não houvesse amanhã para ajudar os cupincha dele, para dar dinheiro pros corruptos todo. É por isso que tá a inflação, né? Vamos trocar o governo. Agora, eu gostei mais desse daqui, ó. O Maurício Meirelles está falando aqui, ó. Eu achando os impostos caros, vou deixar de pagar os impostos para ver se eles baixam, né? Aí, eu, como ANCAP, assino embaixo aqui. Tá aprovada essa mensagem. Tá muito caro o governo, vou parar de pagar essa porcaria desse governo, né? Não é isso que o Lula falou? O Lula foi na televisão para falar que se tá caro é para não comprar. Então, esse governo tá caro demais, vou parar de pagar imposto, não quero mais comprar esse governo, não. A coisa foi tão ridícula pro Lula, ficou tão feio pro Lula, que até o pessoal da Globo News, até André Assad, outras pessoas na Globo News, começaram a espinafrar o governo, né? Aqui, ó, o André Assad falando aqui, não tem marqueteiro que dê jeito depois das falas do Lula sobre o preço de alimento, né? Não foi só ele, não, também esse outro cara aqui, como é que é o nome dele? Lula Rapunzel para o Lula 3. O que é Lula Rapunzel? É um Lula isolado, um Lula encastelado. Qual foi a característica do Lula? Lula como candidato, Lula como presidente, Lula como ex-presidente. Sempre foi saber a língua do povo, a linguagem do povo. Ou seja, o Otávio Guedes é o nome do cara, né? Tá falando aqui justamente que o Lula perdeu essa comunicação, não consegue mais falar com o povo. O José de Souza também tá levantando aqui que o Lula ficou suando igual a Maria Antonieta, né? Quem não tem pão, se não tem pão, comam brioches, né? Essa é uma frase famosa. Tem gente que diz que foi falso, tá? Que ela não falou isso não, tá? Que isso seria propaganda que fizeram na época, eu não sei. Tem gente que diz que não, mas ficou como um legado, né? A história de que a Maria Antonieta, que era muito criticada na época, era uma janja da época, tá? O rei Luís
XV, era Luís XV que teve a Revolução Francesa, Luís XV ou Luís XVI, não lembro, um desses Luís aí. O cara nem era tão odiado não, mas a mulher dele, que era Maria Antonieta, era odiada pelos franceses porque torrava dinheiro, tinha vários bailes na França e coisa e tal. Então ela era particularmente odiada pelo povo da França, justamente por gastar dinheiro demais. E reza a lenda que durante a Revolução Francesa, com o povo francês ali na porta do palácio, querendo tomar o palácio e coisa e tal, ela teria dito pro Luís XV ou Luís XVI, de novo, procura no Google aí para ver qual era o Luís da Revolução Francesa, teria dito que, não, se não tem pão, comam brioches e não sei o que lá. Estão reclamando de quê? Estão reclamando que não tem pão, majestade. Ah, se eles não têm pão, comam brioches e não sei o que lá. Como, né? É só trocar e coisa e tal. O problema é esse, né? O Lula é uma Maria Antonieta da vida, né? Aqui, ó o Josias falando. Geladeira do Alvorada abarrotada de todas as iguarias que o déficit público pode pagar. Lula viveu nesta quinta-feira o seu momento Maria Antonieta. Reeditou, por assim dizer, a frase atribuída à rainha, recomendando aos franceses que não tinham pão que comessem brioches. E para quem não sabe o que é brioche, é um tipo de pãozinho também, ou seja, troca o pão por outro pão diferente e coisa e tal, enfim. Essa é a história. É uma hipocrisia do caramba, né? Porque, ok, se a solução que o governo dá para você é se vira aí, meu amigo, então para que tem governo, né? Mas é aquilo que eu falo para vocês, a população está percebendo mesmo que o governo não serve para nada, né? E o governo está deixando claro que não tem mais como resolver o problema de ninguém. A população espera uma solução do governo, a verdade é que o governo é que causou o problema, então o governo deveria ser capaz de resolver, é só cortar gasto, e o Lula fala que não, se vira aí, meu amigo, para de comprar, se não tem dinheiro não compra, e coisa e tal, né? O diagnóstico do pessoal é que o Lula está totalmente perdido, não sabe o que fazer, não tem para onde ir, e mais do que isso, até a comunicação do governo está falida, porque a solução que o Lula deu para a comunicação governamental foi colocar um marqueteiro eleitoral, ou seja, o Sidônio ele já está numa de planejar a reeleição do Lula. E aí, ou seja, ao invés de você fazer uma comunicação governamental, que é trazer a propaganda do que o governo está fazendo, não está fazendo, o que está deixando de fazer e coisa e tal, não, virou propaganda política, já entramos num palanque e estamos fazendo propaganda. E o Lula está se queimando nisso, porque a verdade é que não tem o que vender nessa história. É o que eu sempre falei, o grande problema do Lula é o Lula. No final das contas, não tem produto bom para ser vendido nessa história. O Lula é um idiota, um pinguço corrupto que está cada vez se enrolando mais. Vai chegar em 2026 ainda mais queimado do que já está.